Estimados irmãos queridos, muito boa noite. É sempre muito prazeroso encontrar cada um de vocês para darmos prosseguimento ao estudo dessas obras tão extraordinárias que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que veio a lume, a luz da humanidade, pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, através do benfeitor Emmanuel. Estamos estudando, na verdade, o livro ou a obra número 3 dessa coleção, denominada Os Missionários da Luz. Na verdade, estamos concluindo já o livro, nós estamos no capítulo 18. Não é? E é uma alegria ter vocês conosco, estudando juntos, é um prazer muito grande. Hoje vamos estudar o capítulo 18, como falei, denominado Obsessão. Essa obra maravilhosa, Missionário da Luz, ela se parte, ou seja, são dois temas importantíssimos. O primeiro delas é o problema da reencarnação, importantíssimo, para compreendermos esse assunto. Senhor Maurício, se o senhor puder fechar o microfone do senhor, está só interferindo um pouquinho. Opa, desculpa. Não, sem problema. E o outro tema, sem dúvida nenhuma, é da mediunidade. Estudamos vários capítulos a respeito desses dois temas importantíssimos. Hoje, vamos estudar o problema da obsessão, que é um problema dramático, complicado, dentro dessa grande luta de cada um de nós, na luta, no processo de renovação, de transformação, a busca dessa altitude que todos nós somos filhos de Deus, estamos nessa busca da felicidade. Então, nos diz assim, André Luiz, a exposição, infelizmente o capítulo é muito grande e não vai dar para a gente fazer uma leitura completa, vamos fazer uma leitura espacial do tema, não é? E a exposição de André Luiz nesse capítulo, que é muito interessante, ela se baseia em 4 pontos interessantes. Primeiro, ele faz uma exposição da conceituação do que é obsessão, o que é obsessor, o que é obsidiado e por quê. Ato contínuo, ele nos traz o papel muito importante também dos doutrinadores espirituais, ou seja, doutrinadores do plano espiritual e sua importância no processo de renovação, de aconselhamento e de evangelização, doutrinação das criaturas infelizes, obsidiados e obsessores. Também nos traz informações muito interessantes a respeito dos doutrinadores encarnados, a sua importância na sala de desobsessão da casa espírita. E, por fim, ele nos traz considerações finais a respeito dos ensinamentos, dos efeitos obtidos com essas tarefas. Então, diz assim, diz ele assim, começa assim a exposição de André Luiz. Diz que na casa espírita, em que André Alexandre coordena toda a parte espiritual de uma casa espírita no Rio de Janeiro, há um dia dedicado ao trabalho de desobsessão das entidades infelizes, né? E diz que nesses momentos, nas salas de obsessões, há uma necessidade da diminuição, de reduzir essa heterogeneidade de vibrações. Nós já vimos que, infelizmente, nós encarnados somos indisciplinados, vamos para a casa espírita, e às vezes ficamos fazendo essas preces, às vezes estamos pensando em coisas distintas, a vida ajudar atrapalha. Então, o trabalho da sala mediúnica é importante que haja um número limitado de pessoas, só aqueles companheiros encarnados que tenham um compromisso com o trabalho, que tenham especialização em compreensão evangélica para compreender esse trabalho. Então, limitar o número de pessoas na sala de desobsessão é importante. E André Luiz ficou muito fortemente impressionado com a beleza e a riqueza desses trabalhos, e pediu permissão a Alexandre que, na próxima reunião de desobsessão, que ele gostaria muito de participar, com a finalidade de extrair lições para ele próprio e também para trazer subsídios para essa obra que estamos agora nos debruçando sobre ela. Essa conversa que nós vamos agora estabelecer, que é a fase inicial de conceitual, André Luiz vai ter com Alexandre antes que aconteça essa reunião, uma fase que antecede a reunião. Então, diz o seguinte, a pergunta que André Luiz faz, Alexandre, escuta, Alexandre, todo obsidiado é médio? É a pergunta que ele faz. E a resposta de Alexandre está em conformidade com Kardec, ele diz, não, em princípio, todos nós somos médios, todos. Entretanto, tem 2 categorias, digamos assim, de médiuns, que pode ser obsidiado e médium, que todos nós somos médios. Nós temos aqueles obsidiados ou não, médiuns, que têm, na verdade, a preocupação ou a visão de compreender os conceitos trazidos no Evangelho de Jesus e praticam a mediunidade com Jesus. E por isso tem, por sintonia, acesso às entidades mais elevadas. Mas tem também aqueles irmãos invigilantes,
que não se preocupam com a sintonia ou com os ensinamentos de Jesus. E, portanto, por ter sentimentos infelizes, tem sintonia com as entidades infelizes, porque, na verdade, baixa a sua faixa vibratória, com desequilíbrio. Né? Pessoal, o obsidiado, disse ele, começa a fazer um conceito do que é obsidiado, o que é obsessor e obsidiado. O obsidiado dizer quase sempre é um enfermo, ou seja, um doente. Isso faz muito sentido, gente. Por que faz sentido? Porque o que é obsessão, meus irmãos queridos? A obsessão nada mais é de que um espírito que não nos ama por algum problema, quer seja do presente encarnação, ou problemas pretéritos, não nos ama, nos odeia, nos tem raiva e deseja nos prejudicar. Entretanto, só é possível acontecer o processo de obsessão se nós, criaturas humanas, nos desequilibrarmos. Ou seja, se eu tenho, na verdade, a percepção e a compreensão de que um sentimento, um pensamento está chegando na minha mente que não me pertence, esse sentimento infeliz, de sofrimento, certamente é um problema, pode ser um processo de alguma entidade infeliz que está tentando nos obsidiar, plantar em nossa mente sentimentos infelizes. Se eu, na verdade, cultuo os aconselhamentos de Jesus, do vigiar e orai, na hora que eu percebo um pensamento, um sentimento que não é meu e é infeliz, eu entro em oração. Porque Jesus nos aconselhava o vigiar e orai. O vigiar é essa percepção de que esse sentimento não é meu, esse pensamento não é meu. Em seguida, eu entro em prece. Peço que Deus nos proteja, que retire da minha cabeça esse sentimento infeliz. Na hora que eu faço isso, é o vigiai, primeiramente, e o orai. Na hora que eu faço a minha oração, que peço a Deus ajuda, a minha faixa vibracional eleva-se. E elevando minha faixa vibracional, aquele irmão infeliz que está tentando colocar aquela tomadinha, aquele plug na minha mente, colocando sentimentos infelizes, esse plug é retirado, porque eu elevo minha faixa vibracional e saio da faixa infeliz dele. Portanto, todo obsidiado é um doente, ou seja, doente no sentido de que, na verdade, ele não consegue vigiar e orar. E quando se sente a influenciação das entidades infelizes, ele não faz sua prece, não se eleva em termos de vibração. Esse é o conceito do obsidiado. Já o obsessor também o é, porque se a criatura tem equilíbrio, tem amor, capacidade de perdoar, de caridade, de fraternidade, ele jamais vai obsidiar alguém, jamais vai desejar vingança, ter ódio por alguém, porque ele entende que ele é indulgente para com as falhas dos outros, mesmo aqueles que cometeram alguma coisa contra nós, no presente ou no pretérito, mas tem a capacidade e a compreensão do perdão, não é? Como dizia Jesus, perdoai. Perdão perdoar até 7 vezes 7, porque quanto mais se perdoa, melhor. Então, só é obsessor e só é obsidiado quem é doente. Isso é um conceito básico para a gente compreender as questões. Então, olha, o obsidiado é sempre um enfermo e ele é o representante da legião de doentes invisíveis. Quem são os doentes invisíveis? São os obsessores. Todos são doentes, infelizes, desequilibrados, desarmoniosos. Né? E Alexandre diz, olha, no caso de obsessão, há de ter quem trabalha no campo da obsessão, na casa espírita, sala, muita atenção, muita prudência e muito carinho, porque você vai lidar com criaturas doentes. Como é que você pode? Para lidar com criaturas doentes da alma, tem que ter muita sensibilidade, muito amor, muita renúncia para trabalhar com essas criaturas. E André Luiz nos traz um conceito muito interessante para a gente compreender isso. Primeiro, quando a gente ouve falar de um processo obsessivo, a gente tem, de pronto, o hábito de não sermos indulgentes, especialmente com o obsessor. A gente tem logo um sentimento de uma certa ojeriza em relação ao obsessor. Mas André Luiz diz uma coisa muito interessante que merece muita reflexão. Não há vítima que não foi algoz. Eu acho isso extraordinário. Ou seja, não há obsidiado hoje que não já foi algoz de obsessor outrora. Então, nós devemos ter, primeiro, com o obsessor, essa compreensão. Primeiro, do que nós, de alguma forma, já prejudicamos aquele que nos obsidia hoje. Ou seja, quem está nos obsidiando tem raiva e ódio de algum mal que o fizemos. Então, já é um ponto que é importante nisso. E o segundo ponto, que eu acho muito interessante, é que o obsessor é mais infeliz do que o obsidiado. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente conhece os processos obsessivos, o obsidiado, não obstante sofrer a ingerência, sofrer os ataques do obsessor, mas ele tem sua vida. Eles têm suas afeições, esposa, filho, mãe, pai, marido, enfim, né? E vive sua vida, não obstante sofrer os ataques dos infelizes.
Mas o infeliz obsessor é muito mais infeliz, porque não obstante ter tido ele, certamente, pai, mãe, filho, esposa, marido e etc., etc., ele esquece todas as suas afeições, esquece, e passa 24 horas somente pensando em fazer e se vingar do obsidiado. Portanto, ele é muito mais ignorante, ele é muito mais infeliz, ele está num estado de infelicidade muito maior. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado em relação ao obsessor, que é o mais infeliz, e merece, de nossa parte, muito amor, muita indulgência, como ele diz aqui, muita prudência, muito carinho, muita atenção de nossa parte. É muito mais necessitado da nossa caridade, de fazermos uma prece, não ter raiva do obsessor, não vai resolver absolutamente nada. Então, são conceitos muito interessantes para entender esse processo de obsessor e obsidiado. Continua ele dizendo, conversando, isso é uma conversa prévia de André Luiz, antes do dia da sessão de obsessão, conversando com Alexandre, né? Ele disse, olha, compreenda as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. A cura da desobsessão é algo muito difícil e complexo, nos diz ele. Aí ele diz, André Luiz, conversando, eu conheço muitos, o otimismo dos irmãos encarnados na posição, que comentam a posição dos obsidiados, ele falando, né? São às vezes muito otimistas, que é possível curar com facilidade, disse ele, né? Aí Alexandre diz, olha, eles pensam assim porque não têm a compreensão do todo. Ele tem uma visão só do presente drama, ou seja, de alguém que está sofrendo um processo obsessivo, em função do obsidiado, mas não conhece o que está por trás do processo. Esse drama, às vezes, muito secular. Às vezes, os processos obsessivos são fruto de um problema acontecido há 2, 3, 4, 5 séculos passados. Várias encarnações passadas vêm se arrastando de lá para cá. E como, normalmente, quem trabalha na sala de desobsessão só está vendo o problema presente, não tem ideia da extensão do problema, aí acha que é simples. E, às vezes, pode até achar que a cura é fácil, mas não é. É uma coisa muito complicada, né? Ele diz, olha, são duas almas que vêm de muito longe com seus problemas. E é difícil aquilatar quem é vítima e quem é agressor nesse processo todo, né? Essas perturbações são fáceis. Os irmãos da carne que trabalham nessa obsessão, muitas das vezes, que trabalham com alegria, isso é muito meritório, é muito bom, o resultado é muito bom. O trabalho de obsessão sempre traz resultados muito bons. E todo o avanço na seara, na busca de trazer, levar consolo, são conquistas indestrutíveis para os obsessores obsidiados. Agora, diz Alexandre, eles deviam ser mais cometidos ao prometer melhores imediatas, porque a coisa não é simples, diz ele. É um julgamento muito prematuro de cada caso, né? Que é muito difícil identificar quem é a verdadeira vítima, diz ele, né? Só olhando o caso presente. Não, a coisa às vezes vem muito de longe, é muito complicado. Só olha, às vezes há muito um otimismo exagerado dos encarnados que prometem às criaturas obsidiadas uma cura fácil, uma cura a curto prazo. Às vezes até chega a ser leviano, mesmo sem ter intenção, de fazer promessa de cura às famílias dos enfermos. Tem que ter muito. Isso é temerário se falar assim, porque a gente conhece a extensão desse ódio de onde vem. Então, tem que ter muito cuidado, tratar com muito carinho. Não devemos prometer aquilo que ele não conhece. Eu achei muito prudente essa explicação de Alexandre, né? Claro, dizer que serão de enormes benefícios a serem colhidos pelos doentes. O processo de obsessão, isso é indiscutível, isso, né? Mas, diz Alexandre, desaprovar esse entusiasmo desequilibrado. Não devemos cultuar isso. Quem chega, quem nos procura na casa espírita, a gente coloca em nome de Deus, em nome de Jesus, ajudar e etc. E também estimular aos obsidiados o processo de renovação íntima, isso é fundamental, nós vamos ver isso aqui, né? Aí André Luiz perguntou, escuta, na próxima sessão que vai acontecer, você já conhece os casos que serão tratados? Aí Alexandre, já conheço todos. São 5 criaturas que serão trabalhadas, estão sofrendo processo obsessivo sério, mas eu conheço todos, na próxima reunião. Aí começa a explicar quem são. Só é uma jovem que revela possibilidades melhores. Por que essa possibilidade mais rápida? Porque ela é muito disciplinada, etc. Essa moça tem possibilidade de melhoras rápidas, mas os demais, só de socorro, para não agravar a prova, mas as situações são dramáticas e são de difíceis resolução, diz ele, né? Aí, por que Alexandre diz que tem uma jovem que é mais disciplinada e ela tem mais possibilidades? Então, a André Luiz pergunta, escuta, essa jovem que você fala, ela tem uma proteção diferente da espiritualidade? Não, de jeito nenhum, não existe essa proteção.
O problema é o esforço próprio dela de renovar-se, de transformar-se, de fazer a auto-renovação. A reforma íntima, isso é muito importante. Aí ele fez, olha, o obsidiado enfermo, o obsidiado doente, todos são doentes, representantes de outros enfermos, ou seja, que enfermos? Os obsessores são doentes também da alma, né? Diz ele. Quase sempre é também repleto de torturantes problemas, ou seja, o obsidiado normalmente são pessoas cheias de problemas espirituais, que já remontam de muito tempo. É o resultante desses problemas todos, de muito tempo. Aí, olha, se falta ao obsidiado, diz Alexandre, vontade firme de autoeducação, ou seja, de transformação, fazer reforma íntima, de ter disciplina de si mesmo, esse processo de obsessão não será resolvido no curto prazo, não. Muitas das vezes vai além da morte. Se ele não buscar o perdão, se ele não buscar se renovar, se ele não buscar se transformar, muito desses processos obsessivos se resolve na atual encarnação, às vezes perdura além da morte. Olha a importância do perdão. Lembrando que Jesus falava lá atrás, no Evangelho, perdoa enquanto está ao lado do obsessor, enquanto está ao lado daquele que fez o mal, de que ele perdoou. Por quê? Se não for resolvido isso agora, isso vai se perdurar por muito tempo. Quanto mais cedo perdoar, melhor para quem perdoa, porque corta o elo. E se não perdoar, se não se resolver essa questão do perdão, isso vai se delongar por muito tempo. Estarmos ligados, o que é o processo obsessivo, meus irmãos? Essa permuta de ódio, de sentimentos infelizes. Se a gente não equaciona isso se perdura e trará graves dificuldades para todos. Por isso, Jesus aconselhava a perdoar o irmão enquanto está ao lado dele. Porque depois da desencarnação é muito mais complicado, cada um vai por área diferente, etc. Quanto antes perdoar, melhor para quem perdoa, porque corta o elo. Se o outro não perdoa, é o problema dele, vai continuar se lutando, mas se eu perdoei, eu corto o elo. Estou livre para dar meus voos na busca dessa altitude da renovação espiritual. Então, é muito importante o perdão. E quantas vezes Jesus, respondendo a Pedro, disse que quanto mais, melhor. Até 70 vezes, 7 vezes. Quanto mais se perdoar, melhor é. Aí ele disse, olha, o que acontece? Aí Alexandre explicando para André Luiz. O que acontece aquele que é indiferente ao governo do próprio lar, seja do próprio espírito, do próprio lar, entendendo do próprio corpo, entendendo o lar como sendo o corpo de carne, como sendo essa casa do espírito temporário, né? Quem não zela pelo corpo, quem não zela pelo seu lar, pela sua casa ou pelo seu corpo, que descuida, será assediado. Se eu não tenho cuidado com minha higiene, com meus pensamentos, com meus sentimentos, se eu não estou preocupado em magoar os outros, se eu não estou preocupado com nada disso, se eu levo uma vida em total desequilíbrio, eu serei certamente assediado pelas entidades infelizes que serão atraídas pelo meu sentimento infeliz, né? E acabará vencido, diz ele. Acabará vencido porque eu não vigio, só tenho um sentimento infeliz, por sintonia, vou atrair essas criaturas, e vou ser joguete dessas criaturas, né? Que vão se utilizar de mim para nos induzir nos processos obsessivos, tirar vantagem, etc., etc., nos vícios, por aí vai, né? Mas, olha, e mais, se eu sou uma criatura desequilibrada, meus sentimentos, etc., etc., cercado de inimigos que eu mesmo criei. Como? Fazendo mal aos outros, não me preocupando com as consequências dos meus atos, etc., etc., esses adversários vão me espreitar. E, no primeiro momento, eles vão, os sinistros propósitos dele vão atrás de mim, vão buscar se vingar, etc., 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 diz ele, né? Mas, se essas criaturas despertam, ou seja, se eles se melhoram, se renovam, buscam fazer o processo de despertamento espiritual, ele começa a empunhar as armas, os escudos da resistência, né? Por quê? No processo de renovação, na hora que eu me melhoro, eu mudo de faixa vibracional. Eu saio do raio de ação das entidades infelizes, né? E mais o auxílio exterior, que toda vez que a gente pratica o bem e eleva a nossa faixa vibracional, eu passo a acessar outro tipo de espírito. Na hora eu vou ter exatamente a ajuda das entidades do bem que vão nos ajudar. Mas se eu nada disso fizer, eu serei esmagado, ou seja, eu serei obsidiado, eu serei alvo das entidades infelizes. Uma explicação muito lógica, né? Diz ele, esta é a definição da maior percentagem dos casos espirituais que estamos tratando. Ou seja, não vigiam e nem oram. Levam uma vida sem ter compreensão, sem se preocupar com os resultados dos seus atos. Não se preocupam se estão magoando, se machucando, se estão maltratando os outros. Essas criaturas são muito mais... A possibilidade de ser alvo de obsessão é muito grande. Por isso que eles que... A maioria dos casos são assim, as pessoas que levam a vida não se preocupam com as consequências de seus atos, né?
Mas não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões. Tem outro tipo de obsessão, além de se desequilibrar, desleixado. Existem outras pessoas que vivem os processos obsessivos, são laboriosos resgate do grande mal que fez no passado. São questões expiatórias, de grandes males que fizemos aos outros, né? De resgate mesmo, né? Em que depois de afastar os elementos da perturbação, ou seja, essas pessoas estão resgatando, mesmo que a gente consiga se desvencilhar por atitude ou por mudança do próprio obsessor, mesmo assim, a situação continua, eu não consigo melhorar porque a situação é expiatória, eu fiz um grande mal do passado, precisa ser reparado. Então, existe aqueles que são desleixados, que não se preocupam em fazer o mal e atrai as entidades infelizes, mas tem aqueles outros também, que são resgates dramáticos, que mesmo fugindo, em princípio, sendo retirados das entidades perturbadas, eles não se melhoram porque ainda continuam devedores em função de graves males cometidos no passado. Olha quanta informação interessante. Aí diz ele, mas se isso acontece, André Luiz conversando com Alexandre, mas se o obsidiado está satisfeito, diz Alexandre, você está satisfeito com a condição de desequilíbrio, você nem está aí, continua desequilibrado do mesmo jeito. Há que esperar um término de sua cegueira, ou seja, a coisa pior do mundo é você mudar alguém que não quer mudar. É a mesma história de alguém que está doente. Está doente, você leva ele no médico, o médico diagnostica que você está doente, diz o remédio, você compra e joga fora, não toma, acabou, não vai. Então, esse cara é desequilibrado e que não quer mudar de jeito nenhum. Você leva a casa espírita, trata, ele não está nem aí, tem que esperar até o término da sua cegueira. Você tem que esperar alguma modificação dessa criatura, porque se você continuar com o mesmo procedimento, não vai melhorar nunca. Tem que diminuir sua rebeldia, o afastamento da ignorância, para poder, porque ela oculta essa compreensão da verdade. Enquanto você continua com os mesmos procedimentos, é a mesma história da pessoa doente. Você está doente. O problema é que você não pode, por exemplo, comer determinadas coisas. Quando não comendo, não salva, não é doente. É a mesma história, a mesma ideia. Você continua praticando os mesmos atos, você não se renova, vai continuar acessando as entidades infelizes que têm os mesmos propósitos. Então, você vai continuar o mesmo problema. Ante o obstáculo dessa natureza, disse Alexandre, embora sejamos chamados, ou seja, as entidades do bem, em socorro, os que amam chamam para socorrê-lo, nada podemos fazer para semear, nada podemos fazer de imediato para ele ficar bom, não. Apenas semear o bem, ou seja, apenas preparar o terreno do coração dessa criatura sendo obsidiada, buscando a melhora dele, plantando devagarinho, preparando o terreno para a colheita futura, para que ele gradativamente modificando, se renovando. Mas o proveito imediato não vai existir. É uma coisa de longo prazo, dizer, né? Então, voltou a André Luiz a falar, e aquela jovem a que me referi? Aquela que procedia diferente, que era esforçada. Está procurando a restauração de suas forças psíquicas, diz ele. Diz Alexandre, né? Aquela sim está se procurando se renovar. Por isso tem lutado incessantemente contra as entidades investidas, as entidades infelizes, malignas, que lutam para derrotá-la, mas ela busca o apoio da prece, do autodomínio, da autorrenovação, busca da meditação, está vendo sua reforma íntima, e por isso ela consegue sobressair bem, e ela tem possibilidade de cura porque está se ajudando. É muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado, querendo dizer isso, né? Aí diz, olha, não está esperando ela, a moça que está se melhorando, o milagre da cura sem esforço, não. Todos nós sabemos que o processo de renovação é difícil. Você tem que se renovar, você tem que mudar hábitos, tem que mudar pensamentos, etc., né? Não obstante ela ser perseguida, as entidades procuram ela, etc., mas ela vem aproveitando toda ajuda, ou seja, toda ajuda que a espiritualidade presta, ajuda, etc., ela absorve, né? O plano espiritual sempre ajuda e ela está sempre aproveitando tudo. Aí Alexandre diz, a diferença dela, dessa moça, dos demais 4, que você lembra que são 5, né? Dos outros é muito grande, porque é ela que está empregando as próprias energias, embora vagarosamente, em contato com nossa corrente auxiliadora. Se todo auxílio da espiritualidade, ela recepciona, porque ela cria as condições para que esse auxílio chegue até ela, né? E os demais, aqueles outros que não são ligados, não se renovam, não vão se renovar, os demais continuarão. Ao que tudo faz crer, na impossibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Ou seja, aqueles outros continuam sem tentar se renovar. Acha que a coisa é fácil. Por isso que diz que é um engano você chegar à casa espírita e prometer cura fácil. Não. Se o próprio obsidiado não buscar se ajudar, se renovar, está muito distante.
é um trabalho de semeadura que só vai dar resultado muito na frente, portanto, é muito prematuro você prometer isso, né? Aí disse, olha, aí então André Luiz que esperou, depois dessa explicação inicial de André Luiz, que ele achou muito bom, de Alexandre, melhor dizendo, ele esperou a noite que haveria o socorro aos obsidiados, que era como Alexandre chamava esse trabalho, né, de obsessão, né? No dia estabelecido, André Luiz chegou com Alexandre na casa espírita, né, no recinto, e ele notou que, efetivamente, o pessoal que trabalhava na desobsessão era muito pouco, exatamente para evitar aquelas vibrações desarmônicas, muitos na sala não ajudaria. Tinha apenas 2 médios na sala de obsessão e 6 irmãos experimentados, que imagina serem doutrinadores, né? Conhecedor da prática, da problemática da espiritualidade dos obsidiados, né? Era o suficiente, ou seja, só tinha 8 encarnados, 2 médios e 6 doutrinadores, né? Doutrinadores, eu acredito também, aqueles médios de sustentação, como se chama, aqueles que estão na sala, que faz a prece, que doa ectoplasma, que ajudam, que estão na oração, que equilibram o ambiente. Isso é muito importante, né? Muito bem. Experimentar, tá? Aí, 2 deles, aí sim, então, os enfermos são 5. 5 que são tratados na noite de hoje, serão tratados. Aí começa a explicar quem são eles, ó. 2 desses 5, uma senhora relativamente jovem, um cavalheiro maduro, que estavam já lá no local, ou seja, 5 pessoas seriam tratadas, quando o André Luiz chegou, já estavam lá. Aí começou a traçar o perfil de cada um. Se uma senhora e um cavalheiro maduro, a senhora era um time jovem, demonstravam uma enorme agitação, estavam perturbados, agitados, etc, etc. 2 outros eram irmãos de sangue, eram irmãos carnais, né? Que pareciam completamente imbecilizados, desequilibrados, sem desarmonia. E, por último, a jovem de que Alexandre falava, a jovem que ele falava que era mais equilibrada, né? Que se controlava com esforço. Ela fazia um esforço para se renovar. Era a única, dentro dos 5, que fazia o seu trabalho de renovação, de reforma íntima, que lutava para se renovar, para se transformar. E ela era portadora, portanto, de todo o benefício. Ela recebia tudo porque estava se ajudando. Ela também estava se ajudando no processo, né? As entidades inferiores, eles são 5 encarnados obsidiados. Já estou falando agora das inferiores. Das entidades inferiores compareciam, que rodeavam os doentes, os 5, era em grande número. Se era em grande número, eu botei aqui entre parênteses, o quadro era muito grave, que só tinha 5 encarnados, mas a quantidade de entidades que obsidiavam esses 5 era muito grande. Se era muito grande, é sinal que a dívida deles era muito grande, era muito complicado, né? Só para entender a qualidade da gravidade do quadro. Nenhuma delas, das 5 pessoas que elas estavam, nenhuma delas que está falando dos obsessores, registrava a presença de quem? De André Luiz, de Alexandre, da equipe espiritual. Pelo baixo padrão vibratório dele. Nós sabemos que é questão de sintonia, né? O que está mais baixo não sintoniza o mais alto, não consegue enxergar o mais alto, porque o padrão vibratório deles é mais baixo, né? Mas se sentiu à vontade entre eles os obsidiados. Estavam à vontade, estavam lá todos eles. Havia entre eles muita vontade, muita vontade. E André Luiz começou a ouvir a conversação dos obsessores, das entidades infelizes, que traçavam terríveis projetos de ataque, de vingança contra os 5 obsidiados. André Luiz começou a ouvir, né? Eles conversando. E quando estavam lá, André Luiz percebendo isso, André Luiz foi surpreendido com a chegada de 2 amigos espirituais do plano espiritual, trabalhadores, né, do plano, e os obsessores viram, ou seja, os obsessores não viam André Luiz, nem viam Alexandre e o resto da equipe, mas esses 2 eles viam. Por quê? Porque eles viam? Porque era um amigo do plano, que, sim, os obsessores, quando viram eles 2, olharam com certo receio. Essas 2 entidades chegaram. E Alexandre, então, esclarece. Olha, são nossos intérpretes junto às entidades perseguidoras, sofredoras. Por que intérprete? Porque essas entidades tinham uma faixa vibratória mais próxima das entidades infelizes, eram vistos por eles, né? E, ao mesmo tempo, comunicavam-se com a equipe espiritual, comandada por Alexandre. Entende? Por isso que ele era intérprete, por essa razão. Ou seja, ele era o intermediário entre a equipe, né? E André Luiz, muito curioso, como sempre, que os 2 chegaram e sorriram para André Luiz e Alexandre, etc. Mas que Alexandre nem conversou com eles. Aí André Luiz falou, mas por que eu não vieram aqui conversar? Já que eles são intermediários. Aí André Luiz, Alexandre disse, não se preocupe que esse trabalho já foi feito com eles. Eles já sabem como proceder previamente. Nós já conversamos com eles de como agir em relação aos obsessores que estão aí. Já estão orientados, nem se preocupe, né? Muito bem. E André Luiz notou que assim, quando esses 2 benfeitores chegaram, as entidades infelizes já conheciam eles tranquilamente, já conheciam e tal.
Então, um dos obsessores, o mais cruel, que estava ali na sala, falou o seguinte, entre o grupo de obsessores: estão chegando os pregadores, ou seja, de forma pejorativa, né? Tomara que não venha com exigência hoje na noite, não venha com exigência com a gente, né? Disse: olha, eu não sei porque esses ministros, falando irônico, chamando ministro de forma pejorativa, esses ministros vêm para cá para dar conselho a gente, porque conselho e água só se dão a quem pede. Olha aí a arrogância dele, né? Parece, diz ele, que se convidaram, que convidaram os da mesa. Quem são os da mesa que ele fala? Os doutrinadores encarnados, né? A turma da mesa que estão trabalhando está falando dos encarnados. Parece que esses dois eles combinaram com os da mesa para cansar nós, obsessores, até que o nosso esquecimento, nosso propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. Vocês estão pensando nisso? Ó, nem pode. São palavras jogadas ao vento, disse a entidade infeliz, né? Aduziu o outro. Ou seja, nem venham que não vão mudar o nosso propósito. Aí eu botei aqui entre parênteses o endurecimento. Mostra o endurecimento dessas entidades infelizes, profundamente endurecidas, insensíveis ao bem, né? Nessa altura, diz André Luiz, os nossos amigos estavam em palestra com as entidades da sombra. Que amigo está falando? É duas entidades, os dois benfeitores que chegaram, os intermediários. Começaram a conversar com as entidades obsessoras, infelizes. Lembre-se que essas duas entidades que chegaram são doutrinadores do plano espiritual. São eles que farão a conversa, o contato entre a equipe espiritual comandada por Alexandre e as entidades infelizes. É a doutrinação no plano espiritual. Lembramos que a doutrinação acontece em duas esferas, tanto dentro da casa espírita, pelos doutrinadores encarnados, que conversam com as entidades infelizes que incorporam, quem faz esse trabalho é o doutrinador, mas que no plano espiritual também tem. E essas duas entidades são os doutrinadores do plano espiritual que conversam com as entidades. Um trabalho prévio para que, em seguida, entre os trabalhos dos doutrinadores encarnados. É uma coisa interessante. Muito bem. Então, um desses bondosos doutrinadores do mundo espiritual, intermediário de Alexandre, etc., começou a conversar com a entidade feminina, uma senhora. Aí, para ela, disse: olha, falou muito bondoso, né? Ah, minha irmã, a senhora parece muito melhorada, mais forte, ainda bem. Quando ele disse isso, ela desatou num pranto, num choro. Vê o nível de sofrimento dessas entidades, né? Ela caiu no pranto quando ele falou isso, né? Todavia, o nosso amigo doutrinador, tranquilo, entendendo, e eu botei aqui que realmente o obsessor é mais sofredor, aí está aqui a Clara, né? Como, na verdade, é uma criatura profundamente infeliz, né? Aí o doutrinador disse: acalme-se, minha irmã, a vingança só agrava os crimes cometidos. A senhora acha que está resolvendo algum problema, só está agravando, porque todo o mal que a gente faz, nós seremos responsáveis por ele, que está dizendo isso, né? Para estabelecer a felicidade perdida, minha irmã, é necessário esquecer todo o mal. Ele conversando com ela, doutrinando, né? Evangelizando-a, né? Diz: olha, enquanto obrigar pensamento de ódio, disse ele, não poderá atingir as melhoras, disse ele, que deseja. Eu achei extraordinária essa frase que ele diz assim: a cólera perseverante, ou seja, o ódio, o sentimento de infelicidade, de vingança, etc., perseverante, constitui estado permanente de destruição. Por que destruição? Quanto mais a gente odeia, quanto mais a gente desequilibra, quanto mais faz o mal, mais a dívida aumenta. E outro pior, o desequilíbrio também aumenta, porque a infelicidade aumenta. Se eu só penso no mal, eu vou me desequilibrando cada vez mais. E minha dívida continua aumentando, né? Aí eu botei aqui a máxima de Jesus: nós devemos perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Quanto mais perdoa, melhor para quem perdoa, né? Aí continuou o doutor conversando com ela. Aí ela diz, em resposta do que ele disse: olha, é quase impossível, respondeu ela, perdoar essa criatura. Este homem, falando com o obsidiado, né? Este homem afrontou o meu ideal de mulher, lançou-me a corrupção, talvez algum problema passional do passado, né? Transformou meu destino numa corrente de males, ela dizendo: tá vendo? Por isso que eu odeio ele, por isso que ele me jogou no mar de lama, na corrupção, etc. Não é justo agora eu pago o que deve? Não pague? Ela explicando. Disse ela: não apregoam que o Pai é justo? Olha aqui a ardilosidade dela. Que o Pai, falando de Deus, que Deus é justo? Muito bem. Mas eu não vejo nenhum Pai aqui. Não vejo Deus em canto nenhum aqui. É preciso fazer a justiça usar minhas próprias forças. Olha que coisa impressionante. O argumento dela: se o teu Pai é justo, eu não vejo o Pai para tomar a justiça do meu lado, eu pretendo fazer a justiça com minhas próprias mãos, minha própria força, né? E doutrinador, entendendo
a própria criatura murmurou. Sim, e porque o doutrinador ficasse calado, ficasse ela olhando, ela foi e disse, mas escute só, o doutrinador, e se o senhor fosse a mulher caluniada, se estivesse no meu lugar, como é que procederia? Olha que coisa. Pronto, ficaria a desculpar os que lhe atiraram na lama, ao coração, lama no coração, ao coração, diz ela, e manter anestesiado no seu sentimento de caráter? Não acredito. Eu não acredito que o senhor tivesse no meu lugar, procederia de outro jeito. O senhor reagiria como eu estou reagindo. Olha aqui, colocando o doutrinador numa situação difícil. Aí só uma condição de perdoar essa criatura, dizendo. As condições que eu imponho, que na qualidade de vítima, né, é que o meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte, é que ele sofra. Veja que contradição, né? Como é que, na verdade, você está dizendo que vai desculpar alguém submetendo ele ao mesmo sofrimento? Isso não é desculpa, isso é vingança, né? É uma contradição. Perdão pressupõe, só é a possibilidade de... Perdão pressupõe não fazer o mal a ninguém. Perdão não fazer o mal, né? Não tem desejo de vingança. Tem uma contradição que ela fala, né? É só ele voltou ao mundo, ela disse, ele voltou ao mundo e voltou uma vida regalada. Regalada é uma expressão espanhola que significa premiada, presenteada, né? Titulou-se para conquistar a estima alheia, ele diz, para conquistar, você tem uma vida boa, ela está dizendo, né? Voltou ao mundo, uma vida boa. E eu? E o que me deve? Como é que fica diante disso? Ele está vendo a vida dele, o que me deve, né? E eu não fui digna de respeito, isso é a argumentação dela, né? Conversando com o doutrinador. Eu não tinha direito a uma vida laboriosa e honesta, e ele, para servir a Deus, disse ela, acompanhar, aí André só ouvindo a conversa, apenas a discussão, ouvindo o interesse, né? O individualismo, e ele ficou impressionado com todas as considerações. Muito bem. E o doutrinador, com muita calma, com muita tranquilidade, depois de toda essa argumentação dela de revolta, disse, as suas considerações, minha amiga, aparentemente são respeitáveis, disse ele. Mas todavia, em todos os desastres que nos ocorram, disse ele, devemos sempre examinar seriamente a percentagem de coparticipação. Será que foi só ele que errou? Ou a senhora também não errou? Olha aí a observação que ele colocou. Ou a senhora também não tem culpa nesse processo todo, né? Apenas, diz o doutrinador, apenas em raríssimas situações, disse ele, podemos exibir, de fato, um título de vítima. Nem sempre a culpa é só dos outros. Às vezes nós temos nossa parcela de culpa também. E aí a gente só se acha o direito de cobrar, mas não olhamos as nossas próprias falhas. Ele quer me dizer isso, né? Disse ele. Na maioria das vezes, não temos a capacidade de olhar a nossa própria culpa, disse ele. Aí trouxe aqui uma comparação que eu achei interessante. Olha, não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares. Uma gaivota, uma águia, etc., de rapina. Não pode. Mas não podemos permitir que ela faça um ninho na nossa cabeça. Ou seja, o mal está aí, está posto. Quer dizer isso. Mas eu atrair o mal, só isso vai acontecer se eu tiver o mal comigo. O que ele quer dizer com isso? A senhora está falando dele no passado, mas será que a senhora, na verdade, não tem participação disso? Se ela era tão mal assim, por que a senhora se encontrou com ele? Por que, na verdade, a senhora se acompliciou com ele? É a história da ave de rapina deixar fazer o ninho na cabeça. Será que a senhora não tem culpa nesse processo todo, para estar agora só culpando ele? Quando ele disse isso, ela ficou melindrada, ficou chateada, né? Aí disse, suas palavras são só pregação religiosa, né? Mas eu procuro a justiça, disse ela. Eu estou aqui à procura de justiça, não quero saber de palavras, de pregação religiosa, disse ela, em tom irônico, né? Aliás, da justiça pregoada por Jesus, olha só como ela era ousada, né? Eu estou falando da justiça pregoada por Jesus, disse ela com certo sarcasmo do gesto, né? Aí então o pregador, o doutrinador, com muita tranquilidade, minha amiga, a justiça, quantos crimes se praticam no mundo em nome dela, da justiça? Quantos, né? Quantos não são cometidos, né? Procurando fazer justiça por si mesmo, na maioria das vezes, quer incentivar a tirania do eu. Quantas vezes eu cometo crimes se valendo que eu estou fazendo justiça? Disse ele. Quantos crimes são cometidos, né? Disse ele. Refere a senhora ao divino mestre Jesus? Que espécie reclama de justiça reclamou o Senhor para ele, para Jesus, disse ele. Quando vergava a cruz. Jesus reclamou de alguém, por acaso, quando vergava a cruz, estava lá, sendo crucificado, por não ter cometido nenhum crime, né? Ele não reivindicou nada para ele, para você explicar. Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas que não devemos esquecer.
Sim, a gente tem indulgência. Lembremos, minha cara amiga e todos, que quando Jesus estava na cruz, está lá no Evangelho, Jesus, nos últimos atos, ao ver aquela multidão que cuspia nele, que gritava apoio à crucificação de Jesus, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Isso significa que Jesus foi indulgência para com a ignorância daquelas criaturas. O que é indulgência? É a gente compreender que as falhas dos outros. Jesus sabia que aquela multidão era doente da alma, e como doentes merecia não penalidade, mas comiseração e indulgência. Ou seja, não é possível exigir atos de angelitude de quem não é anjo. Aquelas criaturas não tinham compreensões para. Então, Jesus compreendeu que eram doentes, que mereciam ser trabalhadas a alma daquelas criaturas e não punição. Essa é a grande diferença, né? O mestre continua, mantinha-se vigilante, desse o doutrinador, em todos os seus atos, alusivo à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Jesus não estava ali preocupado com ele, porque a missão de Jesus nos diz o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no capítulo 1. A missão primacial de Jesus foi trazer à humanidade o seu evangelho de amor e redenção. Era plantar a semente da boa nova nos corações endurecidos das criaturas da terra, infelizes. Esse era o projeto. Ele não estava preocupado. Ele sabia, inclusive, Jesus tinha uma absoluta compreensão de que, quando Jesus veio, ele sabia que morreria na cruz. Porque imagine, meus irmãos queridos, se Jesus, no momento da crucificação dele, usasse os poderes dele ali, usasse os poderes, e saísse dali daquele local, o que ele poderia fazer? Ele curava os outros, curava todo mundo, tinha poder de fazer se desejasse. Mas imagine só, como seria estranha a situação. Jesus veio trazer um evangelho de amor e redenção, dizia que, na verdade, o reino de Deus é construído no coração dos homens. Como? Através das ações no campo do bem. Caridade, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, o perdão, etc, etc. Se, de repente, Jesus sai dali da cruz e toma uma atitude para salvar a si próprio, por exemplo, ele estava querendo dizer às pessoas que ele, nem precisaria fazer reforma íntima coisa nenhuma, não. Ele resolveria o problema de todos. E não esse era o objetivo. Jesus veio, foi o mensageiro de Deus com a mensagem renovadora do coração do homem, dizendo que o homem só será feliz na hora de se renovar, se transformar, que vivenciar o seu evangelho de amor e redenção. Nos transformemos em cartas vivas do evangelho. Se Jesus sair ali, ele ia passar cifradamente para o mundo, que ele ia resolver os problemas dos outros. E não é esse o problema. Ele veio levar, despertar no coração do homem o desejo de renovação e transformação. Essa é a grande questão. Entretanto, Jesus também falava que, além disso, ele veio trazer a semente do bem, que seria espalhada, a semente da boa nova, que seria plantada no coração do homem para se renovar. Né? Também ele falava da imortalidade da alma, ele falou que ressuscitaria, ou seja, que o espírito não morre. E era importante demais que isso acontecesse, que ele fosse ali injustiçado, como foi, e a humanidade tivesse compreensão de que ele fora injustiçado, para que se fixassem em sua mente, em seus corações, os conceitos que ele veio trazer. Porque, ao contrário dos romanos, e ao contrário do tribunal da raça judia, que achava que matando Jesus mataria suas ideias, era exatamente o contrário. O Sinédrio, que era o tribunal da raça, achava que matando Jesus estava resolvendo o problema, por esquecer dele. Não, porque os ensinamentos de Jesus eram tão fortes e importantes, com a injustiça que fora praticada contra ele. E ele ressuscitou efetivamente. Foi vítima de muitas pessoas. Jesus passou dentre os apóstolos quase 30 dias, convivendo com eles. Depois, na despedida, ele apareceu para 500 pessoas na Galileia, os 500 da Galileia. Então, tudo que Jesus falou se materializou. A certeza de que tudo que estava no seu evangelho era verdadeiro. Portanto, o processo de crucificação de Jesus já estava na programação e ele sabia disso, na qualidade de governador espiritual da terra. É importante que ele tenha essas compreensões. Então, Jesus renunciou a esse direito que teria, em princípio, dizer que está sendo injustiçado. É isso que ele quer dizer isso. Então, diante desse argumento extraordinário do doutrinador, a senhora, revoltada, espírito, emudeceu, impressionada com a argumentação dele, né? Aí, então, o tratamento de esclarecimento espiritual, de André Alexandre falando, mesmo depois da morte, merece carinho e atenção por parte do doutrinador. Esse Alexandre explicando para André Luiz, olha, a doutrinação é importante, nós temos que ter carinho, muito carinho e renúncia, e cuidado e carinho com eles, tanto no plano encarnado como nos encarnados. Aí só, olha, trabalhar com essas criaturas é semear a terra abandonada, terra arrasada, improdutiva, né, que precisa ser semeada, trabalhada, tirar das pedras, tirar os troncos para
dar alguma coisa vindouramente, disse ele. É como se fosse essa tempestade de ódio e angústia desses obsidiados, a gente tem que ter muito cuidado e cautela, disse ele. Do livro, continuou Alexandre explicando, né? Na Bíblia, no livro sagrado, fala de que no princípio era o verbo, tudo no começo era o verbo. Também aqui na espiritualidade, diante do caos dos espíritos infelizes, utilizar o verbo no princípio da verdadeira iluminação é muito importante, como foi feito pelo treinador com aquela entidade infeliz, né? Diz, olha, não se pode criar sem amor, diz Alexandre, né? Somente quando preparamos devidamente o terreno, que ele está explicando, com êxito, é que nós vamos ter algum retorno, algum sucesso, diz ele. Silenciando a entidade infeliz, a senhora infeliz, foi advertida pelo doutrinador, né? Alexandre passou a olhar, então, André Luiz, para a senhora ainda jovem. Lembra que ele falou que tinha uma senhora ainda jovem dentre os obsidiados? Né? Lembra um dos obsidiados era a senhora ainda jovem, né? Que estava muito irritada e desequilibrada, etc. Disseram que, segundo Alexandre, André Luiz, diversos perseguidores perturbavam essa pobre criatura, né? Que mantinha-se ao lado dela, invisível, assim, mantinha-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, várias entidades perturbando-a, né? Mas um desses obsessores se sobressaía pela sua crueldade, esse camarada, um dos obsessores, né? Diz que essa entidade era tão infeliz que tomava o corpo dela na sua extensão toda, desde a cabeça até os pés. Ocupou todo o corpo dela, toda a extensão do seu corpo, dominando o centro de energias. E a pobre coitada lutava para se desvencilhar, especialmente dele, resistir, mas não tinha, era inutilmente. E André Luiz achou estranha aquela história e perguntou a Alexandre sobre isso. Ele disse, olha, André, esse é um caso de possessão completa. Ou seja, possessão é quando, na verdade, o espírito obsessor domina completamente o obsidiado, né? E dirigindo-se Alexandre ao intérprete, ou seja, a um dos doutrinadores, pediu para dialogar com esse obsessor terrível que estava tomando conta de todo o corpo dela, né? Então, o doutrinador chegou e tocou ele carinhosamente, e ele logo gritou, não me venha para cá ensinar o caminho do céu. Ninguém pode deter meu braço vingador. Lembra que André Luiz Alexandre foi uma explicação do que era a obsessão. E agora está tratando os caras diretamente, né? Quando tocou esse vingador, não me vem aqui falar o caminho do céu. Aí ele disse, eu conheço minha situação e ninguém pode me deter, o meu braço vingador. Ele, todo revoltado, né? Aí então o doutor disse, não, meu irmão, nem quer forçar, você é absolutamente nada, tranquilize-se. Aliás, enquanto você alimentar o propósito de vingança, será castigado por si mesmo. O que significa isso, gente? Quanto mais mal se faz, mais o nosso remorso aumenta. Não é não? O mal faz o mal, mas com o remorso. O sentimento é muito maior. O sofrimento é maior. Então, olha, enquanto você continuar com essa posição, meu amigo, você será castigado por si mesmo. Você mesmo está traindo o mal para você próprio, né? Ninguém o molesta, disse. Não, é você mesmo, sua própria consciência culpada que te molesta. As algemas, isso eu estou conversando com ele, as algemas que prendem você à iniquidade são fabricadas pelas suas próprias mãos, pelos seus atos, né? Mas não é bem assim, não, mas e ela? Mas agora falar sobre a senhora que está obsidiando, né? E ela? Disse ele. E é importante a gente compreender, meus irmãos, que só a luz é capaz de vencer as trevas, só o amor é capaz de vencer o ódio, né? Isso é que é importante. Isso que está dizendo o doutrinador para ele. Você está cultuando as dores e sofrimentos, só a luz é capaz de vencer as trevas. Mas e ela? Só falar. Não sou eu, não, e ela? Aí só, olha, o senhor que prega a virtude, isso é o obsessor falando. Você que prega a virtude, justifica a escravidão de homens livres? O senhor acha isso correto? A condição de senzala para os filhos de Deus? Pois essa mulher perversa, essa mulher foi perversa para todos nós que diz o seguinte, para todos aquela gama de obsessores que estavam ali em cima dela. Não só era ele. Ele é um grupo grande. Essa foi perversa para todos nós. Além do meu braço vingador, disse ele, vibram de ódio outros corações, que perseguiremos ela por onde ela for, vamos atrás dela, disse ele, né? Aí começou a contar o drama dele, para justificar tanto ódio dele. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e filho, ou seja, eram família de escravos, e ela era uma senhora de escravos, na encarnação passada, né? E ela, caprichosamente, sem necessidade alguma, separou essa família, vendendo a esposa dele e os filhos.
e o ódio dele em função desse drama terrível, que é algo muito grave mesmo, foi terrível. Não é justo que sofra para nos restituir o mal que ela fez? Isso ele explicando, né? Será que Jesus, ele continua argumentando para o doutrinador, será que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? É o argumento dele. O mestre não... Aí o doutrinador diz, não, claro que o mestre não aprovaria a escravidão, jamais, meu amigo. Aliás, o que Jesus recomendaria? Recomendou no perdão recíproco. Nós devemos perdoar uns aos outros, não importa os males, devemos perdoar sempre. Quanto mais perdoa, melhor para quem perdoa. É que Jesus aconselhava disso. As nossas faltas. Enquanto você não perdoar, disse ele, você não vai se desvencilhar. O doutrinador falando para ele. O seu cepol de faltas. Quanto mais faltas, mais o débito aumenta, o seu sofrimento aumenta. Qual de nós, aí isso é o doutrinador falando, qual de nós, dentro que estava ali presente, ele se incluindo, né? Antigos hóspedes da carne, ou seja, encarnados, conseguimos exibir de um passado sem crimes. Se nós formos criados ignorantes, estamos na fase evolutiva, nós cometemos graves crimes, né? Quem nós pode dizer que nunca fez? Quem de nós pode dizer, atira essa pedra, como diz Jesus? Quem tiver sem pecado, que atira a primeira pedra de Jesus. É a mesma ideia. Quem de nós pode dizer que não cometemos crime, disse ele. Neste momento, seus olhos revelam a culpa dessa irmã infeliz. Isso aí o doutrinador falando para ela. Mas sua alma, meu amigo, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Você está pela revolta. Mas sua memória, disse ele, está consequentemente desequilibrada e não pode se apossar das lembranças do passado a respeito. Mas se você se recordar do seu passado, você poderia esperar, dizer, olha, não se você tivesse lembrado do passado, você ia certamente lembrar de cometer atos graves também, né? Não lhe sendo possível recordar o pretérito passado com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, o justo juízo? O que quer dizer com isso? Como você não se lembra do seu passado também certamente delituoso, como todos nós tivemos, não seria mais adequado e justo e adequado lembrar pelo juiz justo? O que significa isso? Que Deus faça a justiça divina. Nada, ninguém foge a Deus. Você não pode se achar no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Não, se ela cometeu erro e foi grave, entrega a justiça de Deus. E certamente ela vai pagar pelo que fez. Você não pode se achar no direito de ser o julgador, diz ele. Ó. Aí quando dizendo, como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, disse ele, né? Sem poder avaliar a extensão dos seus próprios débitos, a extensão dos seus próprios débitos, você como devedor, certamente o devedor também. Se você não sabe os erros que você cometeu, como é que você pode só olhar para os delas e ajuizar, já julgar e se vingar? É uma argumentação bastante interessante, né? O revoltado parecia chocar-se com a argumentação, né? Mas voltou com a carga toda. Por mais fracos, para os mais fracos, sua argumentação é boa, né? Mas para mim, não. Não para mim, que conheço a sutileza dos pregadores de sua esfera de ser. Não abandonarei meus propósitos de vingança de jeito nenhum. Ou seja, ele fechou a completo entendimento. Minha situação não se resolverá por simples palavras, como eu estou dizendo. Não. Nosso companheiro compreendendo o endurecimento. Sim, então, o doutrinador entendendo o endurecimento daquela alma infeliz, né? E apiedando da ignorância dele, continua em tom fraterno. Não se trata, meu irmão, de sutileza, não, mas questão de bom senso, disse ele. Não é sutileza, estou tentando enganar você, não, é questão de bom senso, disse ele. Não deseja tirar suas razões, tal, né? Individualista. Mas, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe, ele, obsessor, a influenciação da mente da vida. O que é que ele quer dizer com isso? Ele explica aqui, mas isso é muito fácil de compreender. A situação era tão dramática de subjugação, a ligação era tão violenta entre obsessor e obsidiada, que numa situação como essa não se pode retirar de imediato o obsessor, não. Você pode vir morrer. Porque é uma dependência um do outro muito forte, as ligações são muito fortes, é um processo que tem que ser feito gradativamente. O senhor doutrinador disse, não, eu sei da situação da sua ligação, são muito fortes. Não queremos nada disso, queremos apenas alertá-lo para as consequências de seus atos, ele quer dizer isso. Entretanto, disse ele, seu doutrinador, apelo para os seus sentimentos nobres, que vivem no seu coração, disse ele. Sem as desculpas recíprocas, você desculpar ela desculpar você, não liquidaremos o nosso débito, disse ele. Em geral, disse ele, olha que argumentação interessante do doutrinador, em geral, o credor é exigente, o credor exigente é cego, ou seja, ele não vê que também comete seus erros, só olha
Você tem o direito de cobrar, né? Os seus compromissos. A sua reclamação deve ser legítima, mas é estranhado o processo de cobrança, disse ele, na qual não vejo qualquer vantagem a forma de vingança, né? Disse ele, como vingador. Além de aprofundar suas chagas, os seus débitos graves, se você vai só sofrer mais com a sua situação, você se torna também antipático diante dos demais companheiros, dos demais obsessores. Você se acha no direito sozinho de estar aqui importunando a nossa amiga, né? Olha que coisa interessante. Então, disse ele, enquanto o intérprete, ou seja, enquanto o doutrinador começou a conversar então com Alexandre, né? Dizendo o seguinte, achou que seria interessante, ele sugeriu, ajudar ele magneticamente infeliz, o seu obsessor infeliz, né? E mostrar a ele alguma falha dele do passado, para ver se ele se manca, se ele entende que cometeu graves erros. Tem alguns quadros do passado dele. Mas Alexandre não concordou. Não seria oportuno, disse Alexandre. Ele, do estado da situação, aquele estado de revolta, ele não vai compreender, não vai resolver nada, de jeito nenhum. Antes de maior auxílio, antes que ele se renove alguma coisa, isso não vai adiantar, seu entendimento. É preciso que ele sofra. Olha que coisa interessante, gente. Na situação que ele se encontra, só o sofrimento lhe trará mudança. Quando ele cansar de sofrer, aí começar o processo de cansar de sofrimento, aí é que, na verdade, ele vai estar apto à mudança. Ele está tão revoltado agora que não vai adiantar mostrar isso agora. Aí eu botei aquela velha frase importante que a dor ensina a gemer. A gente precisa, às vezes, passar pela dor, ser visitado pela dor, para valorar algumas coisas, enxergar alguma coisa além do que a gente enxerga no dia de hoje. E André Luiz ficou ali, aproveitou essa pausa para observar a pobre, coitada, está sendo obsidiada, a infeliz, né? Cercada de entidades agressivas em seu corpo, habitada por aquela entidade cruel, ela estava passando grande sofrimento, diz ele, né? Ele ocupando-lhe todo o organismo, do crânio até os pés, esse obsessor terrível, né? E aí os fios que uniam um ao outro era tão impressionante, né? Era um quadro, segundo ele, um quadro psicológico de satânica lucidez, a entidade infeliz, o obsessor, né? Atacando de forma cruel, né? A pobre mulher, né? Que mostrava uma angustiada e inconsciência. Ela estava desesperada diante não só dele, mas de outros demais ali perto. Dizia ela, que era ouvido tanto, né, pelos trabalhadores encarnados: salve-me do demônio. Ela, coitada, sentindo angustiada. Salve-me do demônio, disse ela. Grita sem cessar. Comovendo os companheiros encarnados que estavam ali, todos, né? Aí, oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Ela dizendo, né? Olhos desmesuradamente abertos para fixar os inimigos invisíveis aos humanos, mas aqui Vendelo estava vendo, né? Observação, disse ela: chegaram todos do inferno, estão todos aqui. Ai, ai, ela dizia. Ela tinha, percebendo a participação de todos eles estavam ali presentes, as entidades infelizes, né? E então Alexandre disse: olha, ela está vivendo, sem dúvida nenhuma, um doloroso processo, caso de possessão, né? Muito difícil, né? Aí começou a contar o caso dela. Desde a infância, essa pobre criatura sofria a perseguição dos adversários tenazes, né? Mas não, quando era solteira, via com a proteção dos pais amorosos e carinhosos, né? Subtraía a integral influenciação das entidades inimigas. Mas sentia a presença, mas os pais amorosos protegiam Mas quando ela se casou, e normalmente a mulher tem um moquinho de sacrifício, diz elas, não pode existir. Nós vamos explicar por que chegou a esse ponto. Olha, logo que casou, chegou o primeiro filhinho, ela teve uma prostração, ou seja, ela caiu em prostração, ficou muito debilitada, com parto, etc, etc. E foi a oportunidade que as entidades infelizes encontraram, desalmados para perseguidores. Eles chegaram para valer, impondo pesadas provas a essa pobre senhora. Disse ele, né? Bom, diante dessas conversas todas, que André Luiz explicou o problema da obsessão e conversou, houve uma conversa entre o doutrinador desencarnado com as entidades desencarnadas, vai começar agora a reunião de desobsessão na casa espírita com os doutrinadores encarnados, a reunião de auxílio, vai começar a reunião de auxílio entre os encarnados, terá início em instantes, né? Precisamos manter todo o equilíbrio, a vigilância da fraternidade para poder contribuir para que o êxito do trabalho à noite, né? A André Luiz começou a dizer: eu observei um surpreendido a emissões magnéticas lá na sala de obsessão, dos que se reuniam ali. Todos emitiam emissões magnéticas interessantes.
em tarefa de socorro, movido pelo santo impulso da caridade redentora. Nossos técnicos, ou seja, do mundo espiritual, a equipe estava lá, em cooperação avançada, valiam-se do fluxo abundante de fluxo magnético sendo emitido ali pelos encarnados e pela equipe também de espíritos colaboradores, né? Fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, tanto obsessores como obsidiados, que eram beneficiados por aqueles recursos abundantes que estavam ali jorrados pelos encarnados e desencarnados da equipe de auxílio também pelos trabalhadores da casa, os 2 médios e os 6 trabalhadores que estavam ali. Muito bem. Mas, entretanto, disse ele, de todos os enfermos, dos 5 entidades obsidiadas que estavam ali, somente a jovem resoluta, aquela que se ajudava, etc., aproveitava o auxílio 100% do que estava sendo prestado ali. Toda a parte do auxílio magnético ela absorvia total, porque ela buscava se renovar, se auxiliar, etc., etc. Né? No valoroso esforço de reagir contra o assédio. Ela absorvia tudo com maravilha. Né? Envolvida essa jovem na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperava normalidade orgânica absoluta. Ela estava muito bem, porque todas as energias fortes, ela absorvia tudo. Estava bem, tranquila, em cada temporada ela estava muito bem. Estava tranquila e quase feliz naquele ambiente. Ela era única, né? Alexandre, então, chamou a atenção de André Luiz. Olha, essa moça continua no caminho da cura, porque ela se ajuda, se renova e tal, né? Percebeu, disse Alexandre, a medicação toda, percebeu que só a medicação convencional não é tudo. É necessária a restauração do equilíbrio físico. A medicação convencional é importante, mas é importante também compreender que a assistência espiritual é importante. Então, o socorro, nossa parte, diz ele, representa material a ser aproveitado pelo enfermo, doente, obsidiado, desejoso de restabelecer-se. Se ela tem uma compreensão, não só o medicamento, mas também a ajuda espiritual é muito importante para. E ele disse, então, com toda essa capacidade de resistência que ela criou, colaborando conosco, ou seja, ela colaborando porque ela está apta a recepcionar as energias magnéticas que a equipe espiritual está colocando. Ela está progredindo muito bem. Ele só observe, disse Alexandre, observe, que ela está sendo amparada pela extensa rede de vibrações protetoras. Né? A jovem emitia todas as energias que recebia de fluxo magnético, ela emitia vigoroso fluxo de energias mentais e ela expelia, olha que informação interessante, ela expelia as ideias malsãs que as entidades espirituais lançavam sobre ela, ela conseguia retirar todo do seu espírito, do seu corpo, conseguia expelir tudo, né? E que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente. E também, ao mesmo tempo que ela expelia, que retirava de seu corpo essas energias deletérias, ela absorvia em seguida os pensamentos regeneradores da equipe espiritual. Ou seja, toda a influenciação que era oferecida pela espiritualidade, ela captava tudo. Por isso que ela está melhorada, está se melhorando, né? Ela conseguia absorver todas as energias que eram postas lá. Apenas o doente convertido, diz Alexandre para André Luiz, convertido, ou seja, convertido em médico de si mesmo, que se ajuda, ele é o próprio médico de si próprio, né? Atinge a cura positiva. Ele está buscando se ajudar, se ajudando, através da prece, através da renovação, pensamentos positivos, etc. O médico de si próprio. No doloroso quadro de obsessões, o princípio é análogo, ou seja, aqueles que estão passando o processo de obsessões, se você se transforma no método de si próprio, se renova, a propensão de melhoria é muito grande, né? Mas ele só, se o contrário acontecer, se a vítima capitula, ou seja, o obsidiado capitula, não se renova, não se ajuda, sem condições, ante o adversário, entrega-se, se coloca, torna-se possessa como aquela primeira criatura, após transformar-se em um autômato. O que significa autômato? Que, na verdade, é um mero joguete das entidades infelizes. Não tem discernimento, nada. Quem decide por eles são as entidades infelizes. Porque se entrega, não resiste, não resiste ao mal, não busca pressa, busca se transformar. Vira um autômato, à mercê dos perseguidores. Aí eu botei aquela velha frase aqui de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. É claro, se eu não desejo me ajudar, fica difícil ajudar quem não deseja, né? Se possui vontade frágil, indecisa, disse Alexandre, habituar-se-á a persistente atuação dos verdugos, das entidades infelizes, né? E é difícil com a agenda, né? Para ser um polo de vigorosa atração mental das entidades algozes. Ou seja, se na verdade você se entrega, não resiste, você cria sintonia com as entidades infelizes que faz o seu joguete. Um joguete. E a cura fica muito distante, muito difícil, diz Alexandre, né? Em tais casos, diz Alexandre, a nossa assistência da espiritualidade é um mero trabalho de socorro. Trabalho de socorro. Não vai resolver o problema.
É um mero trabalho de socorro. E só vem resultados a longo prazo, devagarinho, devagarinho, até o despertamento. Mas melhor de imediato, como aquela jovem está propensa, só ela tem condições ali, porque ela se ajuda, se renova, etc. Os demais, que estão entregues, que não se ajudam, não buscam se renovar, quando mesmo os vícios, estão sempre propícios a atrair as entidades infelizes, porque tem sintonia com os mesmos gostos, mesmos vícios, etc, etc, etc. Né? Quando, porém, o enfermo interessado da própria cura, valendo de nossos recursos, eu volto de novo, podemos prevenir triunfos imediatos, os que se renovam. Né? Nisso, o doutrinador encarnado começa o trabalho na casa, o doutrinador encarnado. Né? O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro do quadro regular, ou seja, começou o trabalho de desobsessão na casa. Né? Seu tórax, diz Alexandre, André Luiz, o tórax do doutrinador, convertia-se em foco radiante, e cada palavra que lhe saía dos seus lábios semelhava-se um jato de luz alcançando diretamente o alvo. Que alvo seria esse? Os perturbados, ou seja, os obsidiados, e os obsessores. Olha que coisa interessante. Ou seja, todas as palavras postas pelo doutrinador, que era um espírito nobre, um encarnado nobre, atingia, saía de sua boca aquele jorro de luz extraordinária que atingia os alvos. O benefício era imediato, tanto dos obsidiados como dos obsessores. Né? Disse ele, suas palavras do doutrinador eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental, ou seja, o sentimento que ele empregava em suas palavras era grandioso. Aí que está a importância da prece feita com sentimento, gente. Prece sem sentimento não são palavras jogadas ao vento, mas a prece feita com sentimento de alguém que fala, que vive o que fala, é diferente, ele está dizendo, né? Então, é cheio de sentimento de cada uma dessas palavras. Assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Ou seja, era um homem nobre, efetivamente. Aí Alexandre diz, olha, não esqueça, André Luiz, que você está aqui na escola espiritual. E esse aqui é o mestre que mais se destaca, certamente, pela sua grandeza espiritual. Né? O doutrinador humano, disse Alexandre, encarrega-se de transmitir as lições. Entretanto, para ensinar com êxito o doutrinador, ele não precisa só conhecer do que está dizendo, não, para ministrá-la, não. Ele tem que sentir o que fala e viver-lhe a substância dos corações. Uma coisa é você falar, uma coisa é o que você não vive, que você só conhece. Outra coisa é você vivenciar esses sentimentos. É completamente diferente. Você fala com a autoridade daquele que vivencia isso. Então, sai de um coração que tem substância. Você já conseguiu arrebanhar um certo quantum de Deus, uma autoiluminação. E quando você verbaliza esse sentimento, esse quantum de Deus está ali assistindo, é impregnado desse magnetismo sublime que você doa em favor dos necessitados. Então, o homem que apregou o bem deve praticá-lo. Se você não praticá-lo, disse ele, é como palavras colocadas ao vento, ou seja, incorre-se, inclusive, o caso, eu já vi relatos de sala de obsessão, é que muitas das vezes o doutrinador vai falar, por exemplo, com os obsessores, de algo que ele não pratica e é desmascarado, entre aspas, porque o obsessor conhece, nós sabemos, nós somos muito mais vulneráveis à espiritualidade do que imaginamos, diz Kardec, às vezes somos dirigidos por ele, e a gente identifica nossa ganha aqui, nossa fase. Mas quando você vem aqui falar de virtude, quando você não tem virtude, coisa nenhuma, olha, é importante. Quando você fala aquilo que você pratica, você tem uma autoridade moral muito grande, você está impregnado de valores que são expostos, esse magnetismo é colocado na verbalização do seu ato. Né? O companheiro que ensina a virtude, disse Alexandre, vivendo-lhe as grandezas de si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, ou seja, esse quanto de Deus que estou falando. Ele está doando, ele está partilhando o quanto de luz que já albergou, o quanto essa partícula de Deus, lembremos que nós somos filhos de Deus, e temos fragmentos, centelhas divinas, então essa luz que já conseguimos construir entre nós, esse quantum de Deus que eu chamo, você já tem em seu coração, na hora que você verbaliza esse magnetismo, vai e beneficia, está falando daquilo que você tem, estabelecendo edificações, construções espirituais nas almas que ouvem. Esse quanto de Deus vai beneficiar diretamente a alma que está ali necessitada. Obsessores e obsidiário. Olha que maravilha, né?
Sem essa característica, se você fala de algo que você não conhece, diz ele, a doutrinação é sempre vã, sem substância, sem esse quanto está falando. Portanto, a responsabilidade do doutrinador é muito grande, muito grande. Inclusive, se ele fala de coisas que ele não vivencia, pode ser desmascarado. Ah, mas você diz isso, não pratica? Né? Isso acontece. Né? Vendo o quadro expressivo, disse André Luiz, analisando pelo instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo, a vivência, como bem ele é contagiante, está dizendo, como bem é contagiante. Se você pratica e faz o bem, isso contagia positivamente. Né? Essa energia verbalizada pela fala sublime do doutrinador toca os corações. É o contágio do bem. Né? Ele não é um fenômeno puramente ideológico, é científico, diz ele. Né? Com exceção da pobre irmã possessa, diz ele, os demais obsidiados, diante daquela argumentação, daqueles benefícios expostos pela boca do doutrinador, ficaram livres temporariamente diretos dos obsessores, perseguidores, estavam ali, foram retirados em função dessas energias postas. Né? Entretanto, não obstante, a possessa não, que continuava a entidade feroz tomando conta de todo o seu corpo. Mas os 4 outros tiveram temporariamente as entidades serem retiradas deles, ali na sala de desobsessão, disse ele. Mas só a jovem que reagia valorosamente. Menos a jovem que reagia valorosa, os outros. Ela se beneficiou perfeitamente, mas os outros 4, os outros 3, já que era fora a possessa, representavam-se apresentava singular inquietude, ou seja, mesmo as entidades sendo retiradas, eles não minoraram. Por quê? Porque tinham as mesmas sintonias com as entidades infelizes. Sentia até a falta deles, vou explicar aqui. Olha que coisa interessante. Assim, uma inquietude, ansiosos para se reunirem de novo na atração dos algozes. A sintonia era tanto que sentiu a falta da presença material das obsessores junto deles. Menos a menina, que fazia um esforço de renovação, essa não, se beneficiou, se sentia muito bem. Mas os outros ficavam meio alheio, sentiam até saudade da influenciação das entidades felizes. E a possessa era muito mais grave, porque essa não, sequer o algoz mais violento conseguiu, era ligado um ao outro, não conseguia desvencilhar, porque se for retirado, pode, inclusive, haver até um processo de morte, como falei, expliquei há pouco tempo. As familiares nossas haviam arrebatado, tirado as entidades infelizes da presença dos obsidiados, né? Daqueles corpos enfermos, atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físicas, seja, aqueles 3 infelizes, não se primavam pela ausência íntima, eles até sentiram quando foi retirado, até a falta, está explicando, né? Conseguindo, conservando-se a longa distância, muito distante. O doutrinador está falando palavras belíssimas, tocantes, mas eles estavam distantes, não estavam nem captando, né? Os ensinamentos do doutrinador, encarnado, e seu fluxo mental mais alto, ministrava com admirável sentimento. Ou seja, eles ficaram distantes, não se beneficiaram daquela argumentação sublime que estava sendo posta, não obstante ter sido retirada a presença das entidades felizes. A atitude deles, os obsidiados, daqueles 3, né, era de insatisfação e ansiedade. Insatisfação por quê? Porque sentiram a falta dos obsessores, coisa impressionante, né? Não suportando a separação dos obsessores. Olha que coisa impressionante, era uma dependência que eles já tinham deles, né? Habituados aos enfermos, habituado a enfermos, e André Luiz dizendo agora quando ele foi médico na Terra, né? Habituado aos enfermos que desejavam se curar, quando ele médico, estranhei aquela posição das entidades, né? Que não obstante o ajuda da entidade dos benfeitores, tão lamentavelmente desinteressado pelo remédio que estava sendo ministrado pela equipe dele, não estava nem aí, né? A espiritualidade oferecia com tanto amor. Diferentemente dos clientes dele como médico encarnado, aqueles foi dado o remédio e eles não se interessaram, não estavam nem ouvindo, nem estavam interessados em ouvir a explicação do treinador encarnado, ao contrário, estavam sentindo já a falta dos obsessores. Em geral, diz diz Alexandre, 90% dos casos de obsessão, olha que coisa impressionante, 90%, que se verifica na crosta na Terra, constituem problemas dolorosos intricados. Não são simples, 90% são graves, está dizendo. Quase sempre o obsidiado padece de lastimável cegueira, ou seja, ele não enxerga diante do nariz suas falhas, como diz Jesus.
A gente normalmente enxerga um argueiro no olho do adversário, não vê a trave, está no nosso. Você não enxerga suas falhas, seus defeitos, etc, etc. Com relação à própria enfermidade. Ele não entende que ele é protagonista de sua enfermidade, que ele atrás das infelizes pelos seus gestos de infelicidade, seus vícios, etc, etc. E por que não atende ao chamamento da verdade, ou seja, não consegue compreender os seus defeitos e os problemas, pela cristalização personalista, ou seja, aqui está cristalizado na mente dele, a dificuldade de mudar é muito grande, ele continua com os mesmos erros, está cristalizado isso. Torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos nas zonas de atividades grosseiras. Ou seja, eles mesmos são responsáveis por atrair as entidades infelizes por seus atos e não querem mudar. Esse que está dizendo é isso. Comumente verifica-se, disse ele, casos dessa natureza, em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida. Ou seja, a gente tem nossos casos de afetividade, não são bem trabalhados, cometemos muitas injustiças. Realmente acontece isso. Dirigida ou pelo detestáveis laços de ódio. Então, normalmente, os processos de obsessões se dão nisso. As afetividades mal trabalhadas e os laços de ódio. Que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Ou seja, você que, na verdade, confiava em alguém e alguém cometeu contra você graves erros e transforma-se em ódio, essas malquerências, né? Muito bem. Então, uma pausa no trabalho em curso, e Alexandre, André Luiz, que desejasse socorrer com lições inesquecíveis, Alexandre veio conversar, explicar mais algumas coisas para André Luiz, né? Por que motivo, André, ainda mesmo para os psiquiatras, explicando, mesmo os psiquiatras que têm uma compreensão da luz do espiritismo cristão, né? A maioria dos casos dessa ordem de obsessão é francamente desconcertante. Vocês são doenças da alma. Normalmente, mesmo os psiquiatras que são espíritas têm compreensão de compreender de que o problema não só é aquele do momento, não. São ascendentes sentimentais, são questões que vêm de há muito tempo, e as soluções são complexas, são doenças da alma, de espíritos que vêm se degradando há muito tempo, diz ele. Até para os próprios psicólogos espíritas não é fácil compreender isso, né? Diz ele. Além disso, nossos companheiros encarnados, que somente só vê uma face essa questão, só vê ali o processo de obsessão, e o grande objetivo dele é livrar, dizendo, a questão, né? Caracteriza por aspectos infinitos, ele não tem compreensão dos intricados problemas do passado, né? Que já vem de há muito tempo, né? Diante do obsidiado, é um imperativo só, que é o afastamento do obsessor. Uma coisa muito simples. Afastar o obsessor não é uma coisa muito simples, que às vezes o obsessor também é vítima. E não é muito simples. É o que muitas vezes se fazia antigamente, com todo respeito, nas igrejas. Não tinha um processo de exorcismo? Você retirava na marra o pobre do obsessor sem doutriná-lo. E ele saía mais revoltado ainda, não resolvia o problema. Essa é a grande questão. Nós temos que entender que o problema da obsessão só se acontece com a doutrinação, com a evangelização do obsidiado e do obsessor. Ele renovar e transformar. Se essa renovação não resolve o problema, é isso que ele está dizendo isso. Ele está explicando isso, né? Mas como rebentar essas algemas seculares, ou seja, essas algemas que foram criadas de muitos séculos de revolta, de intrigas, etc., né? Forjado nos compromissos recíprocos da vida comum. Como resolver isso? Não é coisa simples, não. Como separar alguém que se agarra uns aos outros ansiosamente? Na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável, ou seja, muitas vezes são graves para o resgate do passado, que os dois têm que compartilhar, vivenciar essas dores até se renovarem, se transformarem, né? Efetivamente, diz ele, não faltam casos, embora raros, de libertação quase espontânea. Olha que informação que está colocando agora. Mas existem casos que, às vezes, é uma libertação quase espontânea, diz ele. Porém, mas são raros. Aí, porém, vemos o fim de doloroso processo redentor. Ou seja, a gente comete um fato grave, diz nosso amigo Raul Teixeira, que Dona Celeste conhece muito bem, que às vezes a gente comete um fato, um desatino muito grande, mas Deus é tão misericordioso e bom que nos cobra a prestação. Nos deixa cobrar a prestação mais complicada
Na última fase, quando você está mais esclarecido, tem mais capacidade de suportar e tirar as conclusões, as lições disso, quando você tem mais capacidade de suportar. Aí assim, quando um casal tão bom encontra um filho tão difícil, mas como é que pode uma pessoa tão boa? É exatamente essa última etapa, a última parcela da dívida, né? Você tem capacidade de suportar. Isso acontece. Às vezes, quando acontece um caso raro de um processo obsessivo se resolver, às vezes essa última parcela, ele está explicando isso, redentor, né? Ou então, o que ficou interessante, né? Diz, ó, aí ele traz duas informações. Então, a André explicando, mas você acha, verificando as dificuldades que relacionam para o seu aprendizado natural, disse Alexandre, você pergunta, será infrutífero o nosso trabalho? Não será melhor entregar o obsidiário à própria sorte? Ou seja, André Luiz só pensou nisso e Alexandre já retrucou de imediato. Não, meu amigo, esse é um contrassenso. Aí Alexandre disse, imagine se você estivesse na carne, André Luiz. Se você tivesse um filho, estivesse em condições pré-agônicas para desencarnar, desenganado pela medicina, você teria coragem de abandoná-lo, sem todas as circunstâncias? Não, certamente não faria isso. Né? Sem confiar em algum recurso da providência divina, uma esperança de resolver alguma coisa, né? Uma manifestação da natureza que fosse favorável? Não. Você não faria isso. Por isso que ele não pode abandonar os obsidiados de jeito nenhum, porque ninguém sabe o que passa no âmago do coração de cada homem. Como é que está essa situação, se ele está na fase final do processo, se está no começo, né? Diz ele. Nosso irmão pode dizer com certeza se ele vai reagir contra o mal ou vai deixar de fazê-lo, né? Não podemos fazer de jeito nenhum. Podemos fugir da nossa obrigação de assistência fraterna. Nosso dever é, em nome de Deus, assistir o homem pelo homem. Nós somos, em nome de Deus, aplicando a fraternidade, o amor, e deixar com o tempo as coisas aconteçam, né? Use nossa parte, disse ele. A condição do amor é também uma obra do tempo. Se não é possível, se ele não está ainda em condições de reagir, se ajudar, ser o médico de si próprio, como ele falou, de se ajudar, nós estamos trabalhando o terreno do coração para plantar boa semente. É um processo, diz Jesus. É tempo de plantar e tempo de colher. Mas não podemos nunca deixar de cumprir nosso dever de fraternidade, né? Está explicando isso. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou nenhum serviço no bem permanece perdido. Todo serviço no bem ele tem fruto no tempo. Nada é perdido, está dizendo ele, né? Compreender a nobreza da observação de André Luiz ficou em silêncio, né? Diante disso, desse trabalho que estava acontecendo, de desobsessão lá com o doutrinador encarnado, André Luiz começou a examinar os doentes, ou seja, os 5 obsidiados. E começou a fazer uma análise na qualidade de médico, né? A jovem que reagia, a que se ajudava, etc., estava praticamente em situação regular, porque ela absorveu todas as energias positivas, foi colocada pela equipe espiritual, mesmo pela equipe material. Ela estava muito bem, né? Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades defensivas, e estava muito bem, tranquila, né? Mas os demais estavam em situação estava muito difícil, era completamente diferente dela, os 4 demais. A possessa, então, coitada, estava seriamente perturbada, completamente desorganizado o seu centro de sensibilidade, o sistema nervoso estava arrebentado, diversos órgãos cheios de problemas. Os demais, lembra que eram 5. A moça estava bem, a possessa e mais 3. Os demais obsidiados, se examinando, cada um deles. Os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranha intoxicação do rim de fio. O que quer dizer com isso? Que os processos obsessivos eram problemas espirituais, mas estavam refletindo no corpo físico. Está explicando isso. Aquela estava muito bem, estava tranquila, porque conseguia potencializar todas as ajudas, estava bem. A possessa estava muito ruim, isso foi muito difícil. Os demais também estavam. 2 deles estavam com problema de intoxicação no rins. Um outro estava com desequilíbrio no coração, nos pulmões, insuficiência cardíaca, pré-tuberculose avançada. Veja todos eles. Então, André Luiz perguntou, estava examinando aquele quadro clínico, né? O orientador encarnado, ou seja, o doutrinador, fazendo essa interpretação maravilhosa de grandes benfeitores do nosso plano, né? Recebendo as orientações, espalhava o amor cristão, ou seja, a pré-eleção evangélica, o doutrinador continuava fazendo, né? De amor cristão, de sabedoria evangélica, a longos jorros de bênção, de energia, de magnetismo que fluía da boca dele, né? Com extrema felicidade ao Cristo, com extrema fidelidade ao Cristo. Tudo que ele falava com base no semente de Jesus, né? A semeadura da luz, da claridade, do perdão. Ou seja, o trabalho continuava acontecendo. Enquanto ele estava lá doutrinando, etc., falando com as entidades felizes, ali André Luiz fazendo um exame
médico em cada um deles, dos obsidiados, né? Aí, depois da minha, desejando a minha elevação, Alexandre trouxe algumas informações de São André Luís. Olha que coisa bonita que é o serviço à fraternidade legítima. Que maravilha o trabalho que é feito em nome de Deus, né? Aí eu lembrei daquela extraordinária frase de André Luís, que é Deus assistindo o homem pelo homem. Aquelas criaturas estavam ali, alguns revoltados, alguns indiferentes, alguns revoltados, espíritos, etc. Mas os emissários de Deus estavam ali ajudando a todos, independente de serem eles ingratos, ignorantes ou não. Deus estava ali assistindo a todos que estavam ali, obsessores e obsidiados, né? Aí Alexandre disse, olha, não tem um milagre da transformação repentina, não. Nem a promoção imediata dos planos elevados, não. Dos que se demoram no campo inferior. Não é possível fazer milagre, disse ele, se a pessoa não quiser, né? Mas a tarefa é de sementeira. Você está ali preparando o terreno para plantar semente, disse ele, né? Não se quebram grilhões de muitos séculos no instante, não. O processo evolutivo não é um estalar de dedo, porque a natureza não dá saltos, você precisa de um trabalho gradativo, está dizendo ele, né? É indispensável desgastar as algemas do mal. Achei sensacional essa frase. Desgastar as algemas do mal com a prática do bem. Vai desgastando, né? Com a prática do bem, com o ânimo evangélico, né? Esse trabalho de formiguinha, um trabalho feito perseverantemente, né? Então, André Luiz mais algumas perguntas e perguntou: ante os distúrbios fisiológicos do corpo dos obsidiados, as doenças do corpo, que foi possível verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-lo como doente do corpo? Ou seja, o que é que ele está dizendo? A André Luiz está perguntando. Escuta, as doenças espirituais, as doenças de processo obsessivo, refletem no corpo? A doença da alma reflete no corpo? E Alexandre disse, não tenho dúvida. O desequilíbrio da mente pode determinar as perturbações em geral. E a prova está ali. André Luiz analisou dos cinco, 4 na ação dramática, ou seja, as doenças do corpo, as doenças dos processos obsessivos da mente, refletindo no corpo. As doenças do corpo são reflexos da doença da alma. Olha aí, é isso que está nos colocando, trazendo com muita tranquilidade. Aí disse, olha, as intoxicações da alma, disse Alexandre, determinam as molestias do corpo. Ou seja, as doenças do corpo nada mais são do que a reverberação da doença da alma, disse ele, né? Então, diante disso, André Luiz notou que a reunião de desobsessão material entre os encarnados estava acabando, estava sendo concluída. Enquanto isso, a cadeia magnética formada pelos médiums, pelos grupos de médiums, foi rompida. Qual é a finalidade dessa cadeia magnética, dessa barreira vibracional? Para evitar que, ali, durante a reunião, as entidades obsessoras perturbassem, molestassem os obsidiados. Essa era a ideia. Não tem surpreendido que a jovem resoluta, assim, aquela que estava muito bem, que tinha fé, alcançaram melhoras consideráveis. Ela melhorou muito, ela era médico de si, estava se ajudando, criando as condições para a ajuda espiritual. Estava resoluta e tal, está muito melhores consideráveis. Enquanto a possessa, que está na sua pior situação, iria sair de uma situação praticamente inalterada, ele está dizendo. Situação muito difícil, né? Os outros 3 enfermos, ou seja, isso é o resultado que ele está dizendo do trabalho que foi desenvolvido naquela noite. Ou seja, a que estava resoluta melhorou muito. A possessa, coitada, ficou em situação quase que inalterada dentro da situação dramática dela. E os outros 3 enfermos, né? Que tão logo quebrou a corrente de vibração, ou seja, a corrente vibracional pelos médios, as criaturas obsidiadas começaram a atrair instintivamente os verdugos. Era aquela necessidade, aquela mesma atração, a mesma sintonia, né? Invisível, cuja influenciação se havia habituado. Se habituavam né? Demonstrando escasso aproveitamento. O aproveitamento desses 3 foi quase nenhum. Porque, terminado a barreira vibracional, eles imediatamente, sentindo a necessidade, já atraíram de volta os verdugos. Uma coisa impressionante, né? Valêncio da Hora, então, pediu a André Luiz mais algumas lições sobre o assunto, né? Aí perguntou, escuta, Alexandre, como atingir as conclusões finais do tratamento do obsessivo? Ou seja, um resumo do que foi feito. Aí Alexandre disse, olha, em todas as nossas atividades de socorro, todas, há imenso proveito. Por quê? Ali não só se atende os obsessores, mas os obsidiados também. E sempre as bênçãos postas pelo doutrinador encarnado ou desencarnado pela espiritualidade, sempre isso a toca de alguma sorte ele. É uma sementinha que é plantada, ou então o terreno que é preparado no coração deles, né? Entretanto, quanto à sua extensão não seja
perceptível no olhar comum, não consegue ver essa mudança de pronto, mas acontecerá. De qualquer doente, em qualquer doente, diz ele, que se dispõe a cooperar conosco, é o caso daquela moça, aí a colaboração é muito maior, né? Porque eles que aí ajudam regenerando essa luz da vida do Cristo, né? O restabelecimento da saúde é rápido, se a pessoa se ajudar, né? Quando a criatura, todavia, roga, quando ela só roga assistência, só pede assistência de Deus, só alguns lábios, sem abrir o coração, ou seja, vem o familiar e pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda, mas não abre o coração para receber essas bênçãos, só do lábio, não é do coração, para receber a influência divina. Não existe milagre, disse ele. Não, nós ajudamos. Podemos ajudar, corrigir, contribuir, né, esclarecer. Mas não é, porém, possível improvisar recursos. Não. Os recursos são trabalhados, organizados pelo próprio. Ele que tem que, na verdade, criar as condições para que o trabalho crie fruto. É aquela história de preparar o terreno para que a boa semente possa germinar. Se a pessoa não se ajuda, fica difícil. É um trabalho exclusivo dos interessados, dos obsidiários. Se ele não se ajuda, vai ser muito difícil a situação. Aí, André Luiz, eu fico muito penalizado com quadros clínicos dos subsidiários. Dá pena, disse ele. Quão dolorosa é a condição física de cada um. Aí Alexandre disse, é verdade, sim, e tal, né? O problema da responsabilidade, meu amigo, não é só questão de palavras, não é só com palavras que vai se mudar as pessoas. É preciso que a pessoa queira mudar o seu sentimento, mudar seu coração, para que aconteça a renovação. Se a pessoa não se renova, não se transforma, não se renova, não faz sua reforma, não cria as condições, o bem vai ser difícil de germinar nesse coração, né? Preservando, aí Alexandre trouxe uma coisa muito importante, preservando os seus filhos dos perigos de rebaixamento, Deus criou as luzes da religião. Você está nos dizendo que as religiões foram criadas por Deus, no sentido de fortalecer o coração de cada um dos seus filhos, acordando as almas para a glorificação imortal. A religião, ela é muito importante, quando eu tenho especialmente diz, todas elas são importantes, mas são raros os homens a respeitar o desígnio da religião. Ou seja, quem salva, quem muda as pessoas não são religiões, gente. Se você tem que colocar os ensinamentos da religião que são boas, em prática. Se você colocar em prática, se renovar, está tudo bem. Então, as religiões são importantes, né? Disse, olha, mas se as pessoas ignoram os ensinamentos das religiões e cometem quedas graves, crimes, e se tem graves viciações, essas viciações, esses crimes ficam impregnados na alma e exige retificação. Diz Jesus que ninguém chega lá, ninguém se renova sem pagar até o último centavo. Ou seja, todos nós temos que reparar nossos erros. Essa é a história, né? Diz ele, né? Você está observando aqui, diz ele, obsidiados, né? Em processo de tratamento, diz Alexandre, né? Mas esquece que inúmeras criaturas, disse ele, não obstante formada pelas informações da religião, quanto à necessidade do espírito de renovação e transformação, tem um apego vicioso ao campo das sensações e comete graves erros nesses campos das sensações, né? Disse ele. E que nessas viciações, às vezes, em várias ordens, contraindo débitos graves, débitos que arrastam outros companheiros desses erros, crimes que se cometem contra irmãos, companheiros, etc., né? E esses graves erros cometidos, esses débitos, em aventuras menos dignas, forjando laços de ódio, né? Para o doloroso processo de obsessão. As obsessões são isso, são resultado desses grandes desatinos e graves erros cometidos. Obsessão do futuro, daqueles que vêm, quando desencarnam, vêm nos perturbar, diz ele, né? Aí Alexandre diz, mas o que você deseja, André Luiz? É certo que devemos trabalhar sempre, o bem, o próximo devemos fazer sempre, né? Todavia, não devemos exonerar, ou seja, eximir os nossos semelhantes das obrigações contraídas. Ou seja, quem cometeu mal, só ele pode pagar. Ninguém pode, por mais que a gente ame nossos filhos, esposa, irmãos, amigos, não podemos pagar as dívidas que são deles. Não podemos, disse ele, né? E é fato. Só, o servidor fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, não. Só chora e não faz nada. Ou que observa de modo impassível. Não. Esse não é um bom trabalhador. Nem o sentimentalismo doentio, nem a frieza. Não. O bom trabalhador é aquele que faz o bem, é aquele que ajuda. Porque a pessoa boa não é aquele que não faz o mal, como algumas pessoas dizem, né, dona Celeste? Não.
A boa pessoa é aquele que faz o bem, não é o que não faz o mal. Não fazer o mal é uma obrigação, mas o homem de bem é aquele que faz o bem, é isso que está dizendo aqui em outras palavras. O bom trabalhador é aquele que ajuda, mas uma ajuda de forma equilibrada. O equilíbrio é necessário para quem ajuda, né? Contribuindo com todo o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, faz tudo que tiver ao seu alcance. Porque esse esforço de ajuda traduz a vontade divina. Claro, todo bem feito é uma inspiração sublime de Deus que utiliza os filhos mais equilibrados, mais instruídos, mais avançados, para ajudar os que estão mais infortunados, mais atrasados, mais desequilibrados. Deus assiste o homem pelos homens. E os que têm mais ajudam quem tem menos. Recursos, sabedoria, equilíbrio, amor e por aí vai. Maravilhoso, né? Enquanto isso, os enfermos começaram a sair. Terminou a reunião e os enfermos começaram a sair. Então, a André Luiz dizendo, começaram a sair da casa e tal. Meu amigo, se André Luiz pergunta, como sempre, mais uma pergunta para a gente concluir com o estudo. Olha, mas se conseguirmos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis, se isso acontecer, o que vai acontecer, diz ele? Os doentes psíquicos não trazem as enfermidades? Normalmente, as doenças psíquicas não afetam sua mente? Se eu afastar os perseguidores, com exceção da jovem que reage, por exemplo, os demais, estou falando dos 4, os demais revelam estranho desequilíbrio no sistema nervoso, com distúrbio no coração, no fígado, no rim e tal. Admitamos que isso aconteça, que se fosse obtida a conversão dos verdugos, deixar-se perseguir, que é a pergunta que está dizendo, que os atormentam, voltariam os obsediados, depois disso, livre dos obsessores, disso, a normalidade orgânica, ou seja, melhorariam os seus problemas orgânicos? Essa é a pergunta que ele faz. Alcançaria o retorno à saúde completa? Ah, André, a resposta de Alexandre é maravilhosa. Ah, André, amigo, o corpo de carne, olha a explicação extraordinária, o corpo de carne é como se fosse um violino entregue a um artista, disse ele, né? E esse violino significa o espírito encarnado. O corpo é como se fosse o violino. O corpo de carne é como se fosse um violino entregue a um artista. E esse artista é o espírito encarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defensores dos ladrões. Ele diz, olha, se eu não preservar o violino, que é o corpo entregue ao espírito, se eu não preservar, amigo, ele vai falir. Mas, olha, observou a jovem, você observou aquela menina que guardou-se do mal, que lutou sem cair nos golpes, etc. Quando ela melhorou, né, os obsessores em cima, ela ia ajudando, muito bem. Como alguém possa... Essa moça se comportou como alguém que atravessa uma longa e perigosa senda, um caminho sobre o abismo. Tem aqui um caminho estreitinho, um abismo de lado. Mas ela, com confiança em Deus, recorreu à prece, ou seja, ela preservou, não se perturbou, a ordem dentro da própria dela. Ela não se perturbou, ela teve equilíbrio. Na tentação de que é vítima da irmã, essa moça, né? A provação que ela redime, ela, com todo heroísmo, com todo o seu equilíbrio, tem esclarecido os próprios seguidores a importância da reforma íntima do obsidiado. Porque toda ação no campo do bem do obsidiado vai sendo percebido pelos perseguidores, pelos obsessores, que vão absorvendo essas informações. Olha que coisa interessante, né? Compelindo a meditação e disciplina. Ou seja, na hora que atentam ela e ela age com amor, faz prece por eles, etc., tem ato de bondade, de fraternidade, isso vai começando a mudar a cabeça, vai tocando o coração das criaturas, começa a meditar e começa a disciplinar. Olha, segundo vê, essa lutadora, essa menina, sabe preservar o instrumento. Que instrumento que ele está falando? Ele disse que o corpo era o violino, o instrumento, sabe preservar o instrumento, que ele foi confiado a seu espírito, convertida em doutrinadora de verdugo. Ela está educando os verdugos, ela está educando as criaturas ignorantes que o perseguem. Por exemplo, de resistência no mal, transforma inimigos, iluminando a si próprio. Olha que maravilha. É o instrumento, o violino que foi entregue a ela, o corpo, ela preservou, porque soube lidar com essas entidades que o perturbavam. Ante a colaboração dessa natureza, as que colaboram, temos o problema da cura altamente facilitada, ele está explicando. De novo, que ele explicou isso lá.
ele tá fazendo a figura do violino. Mas, olha, não se verifica, porém, o mesmo com aqueles, com a defesa do instrumento do corpo corporal. Entregues aos malfeitores, se entregam, que não se colocam, etc. O violino simbólico é o corpo, né? Vão estar sempre destruídos, porque eles não se cuidam e se entregam aos malfeitores, se entregam aos vícios, etc., etc., né? Explicando, né? E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, ou seja, o violino, mesmo que ele abandone o corpo, os verdugos abandonem ela, vai entregar um violino sendo destruído, maltratado, está explicando isso, né? Não pode esse violino sendo destruído atender ao trabalho de harmonia com a mesma exatidão do outro. Se o violino está sendo destruído. Eu achei sensacional isso. O Stradivarius pode ser autêntico. O que é Stradivarius, gente? Antônio Stradivarius foi um dos maiores luthiers do mundo, dos maiores construtores de violino. E os violinos construídos por ele têm um valor estupendo no mundo inteiro até hoje. Ele morreu há muitos anos, mas os violinos Stradivarius é um modelo de perfeição e são várias fortunas. Esse mesmo violino, um Stradivarius, pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas arrebentadas. Se a gente for ter maltratado com as cordas arrebentadas, é o caso daquele que se entregou aos obsessores, arrebentou seu organismo, ou seja, o violino dele, que é o corpo, mesmo sendo Stradivarius mal usado, arrebentado com as cordas, não vai tocar muito bem. Está explicando isso, né? Achei muito interessante. Como vemos, os casos de obsessão apresentados complexidades naturais, disse ele. E a solução deles são difíceis, não são fáceis, né? Não podemos prescindir do concurso direto dos interessados, ou seja, os interessados precisam ajudar no processo obsessivo. Estou concluindo. É muita coisa aqui. Então, só conhecemos, porém, mas se porventura os perseguidores, obsessores, se converterem, isso é possível às vezes, né? E se convertem, inclusive, mesmo se eles maltratar as vítimas, mas se eles restabelecerem, nesse caso, se converterem e se afastarem definitivamente do seu caminho, depois de vivenciarem o organismo arrebentado por eles, terão o restabelecimento imediato? Mas não, meu amigo. Recuperação e equilíbrio fisiológico integral, a pergunta dele é essa. Aí Alexandre disse, não, já observei acontecimento dessa ordem e quando se verificam ante verdugos se transformam em amigos. Às vezes acontece de um obsessor se converter em amigo do obsidiado. Se converte, acontece isso. Ansioso de reparar o mal, ele começa a ajudar, inclusive aquele que prejudicou. Por vezes consegue, com a ajuda do plano espiritual. Às vezes acontece. A restauração orgânica de ser. Mas a maioria dos casos não acontece assim. As vítimas não restabelecem o equilíbrio do corpo. E por quê, disse ele? Porque às vezes só mudam, às vezes, o obsidiado, o obsessor. E o obsidiado continua o mesmo, não renovou, não se transformou. Portanto, não se faz mais o que está explicando, né? Não. Só se modifica o obsessor e o obsidiado não se renova, continua a dívida que precisa ser redimida. Está dizendo só, as obsessões, a dificuldade não são unilaterais. O afastamento do perseguidor não há extinção da dívida, porque, na verdade, ele continua devedor. Ele continua com os mesmos erros, com os mesmos problemas. O obsessor melhorou, mas ele continua com os mesmos problemas, se redimir sua dívida. Veja como uma coisa é complicada, gente. Não? E em qualquer parte do universo, diz Alexandre, André, recebemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Não é assim, gente? É a lei de ação e de reação. Quem faz o bem, recebe o bem. Quem faz o mal, recebe o mal. Então, André Luiz, depois de ouvir tanto isso, ficou meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina, que é justa, da inconformidade com as nossas qualidades. Quem pratica o bem, recebe o bem. Quem pratica o mal, recebe o mal. Meus irmãos queridos, vejam quantas informações extraordinárias. Esse processo de obsessão é muito rico. E quem deseja se aprofundar, tem essa obra muito interessante, chamada Tormentos da Obsessão. É uma obra maravilhosa da Labra Mediúnica de Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tem ensinamentos interessantíssimos. Quem deseja se aprofundar, é um assunto riquíssimo, muito extenso, mas, infelizmente, o tempo é curto e é muita coisa. Então, agradeço mais a presença, a paciência de vocês, né? Agradeço demais. Se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição para responder, se possível. E agradeço demais. Desejo uma semana de muita luz e paz para todos. Fiquem com Deus.